A bandeira do Brasil, o emblema de um dos países mais profundamente cristãos e religiosos do planeta, carrega estampada bem ali no centro o lema de um culto radical. Sim, um culto puramente científico e ateísta do século XIX. Pois é. E é o tipo de contradição histórica que, assim, passa totalmente despercebida no nosso dia a dia, sabe? Com certeza. Mas quando a gente para analisar a fundo, isso revela uma fratura monumental na forma como a sociedade se enxerga, né? Exatamente. E hoje a gente vai destrinchar essa ideia aos poucos, porque a premissa é fascinante. Muito fascinante. A gente cresce olhando para aquela frase ordem e progresso, e existe uma expectativa implícita, tipo, de que isso seja o nosso código-fonte, sabe? A bússola moral do país. Aham. Só que basta abrir a janela, dar uma olhada no noticiário ou tentar entender a paisagem social lá fora para perceber que, olha, o rótulo da caixa não bate nem um pouco com o conteúdo. Não bate mesmo. A nossa realidade parece incrivelmente desconectada dessa promessa de uma ordem milimetricamente calculada. E o nosso objetivo nesta análise de hoje é justamente investigar o porquê disso. A gente vai mergulhar numa pergunta imensa que a moralidade pode ser calculada de forma objetiva, baseada apenas em fatos, sem precisar de nenhum tipo de dogma? Olha, e para ancorar essa investigação, a gente tem um material de base incrivelmente rico hoje. Sim, muito rico. A gente vai trabalhar em cima de um artigo bem provocador chamado A Ciência da Moralidade, de Comte a Richard Carrier. Esse texto tem curadoria e foi escrito pelo pesquisador independente Jorge Guerra Pires. Que é um material excelente, diga-se de passagem. Muito bom. E a gente também vai cruzar isso com publicações acadêmicas recentes, algumas palestras do filósofo e historiador doutor Richard Carrier e notas sobre o lançamento de um novo livro que, coloca tudo isso à prova na prática. Mas, é importante pontuar desde já para quem acompanha a nossa análise aqui, que esses textos tocam em uns vesperos ideológicos bem pesados. Sim, é uma pausa importante que a gente precisa fazer aqui. Eles falam sobre política de cotas, dissecam dogmas religiosos, debatem o ateísmo e fazem críticas diretas a visões de mundo mais tradicionais e cristãs. Exato. E o nosso papel aqui, deixando isso absolutamente claro para quem nos escuta, não é atuar como juízes. Nem um pouco. A gente não vai dizer quem está certo na política, se é a direita ou a esquerda, ou qual visão teológica é a verdadeira, se é o lado religioso ou ateu. A intenção é puramente mapear a mecânica lógica que esses autores propõem. Relatar, analisar e ver até onde essa lógica se sustenta na vida real, né? Sem tomar partido, respeitando todas as perspectivas. Exatamente, apenas dissecando a arquitetura do argumento. Uma postura de observadores racionais. Certo, então vamos destrinchar isso. O artigo central, ele nos convida a imaginar o que teria acontecido se o Brasil tivesse de fato levado a sério a filosofia por trás de ordem e progresso. O que é fascinante aqui é que o lema original, cunhado pelo pensador francês Auguste Comte, era um pouco mais longo do que o que está na bandeira. Como que era mesmo? Era o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Mas aí os republicanos brasileiros, que eram fortemente influenciados pelo positivismo de Comte, simplesmente cortaram o amor. Cortaram o amor e deixaram só a lógica fria. Pois é, deixaram só a ordem e o progresso. O que, parando para pensar, já explica muita coisa, né? O positivismo histórico era muito ambicioso. Muito. A proposta do Comte era basicamente aposentar a ideia de vontade divina como o motor da sociedade e substituir isso pela lei científica. Entendi. Ele via a história humana dividida em estágios, e o estágio final seria o que ele chamava de estado positivo, onde a ciência seria a base para ditar as regras morais e políticas. Seria tipo substituir o Congresso Nacional por uma planilha gigante, né? Totalmente calibrada, onde a moralidade deixa de ser um sermão de igreja para se tornar uma tecnologia de otimização social. Na teoria, soa como um ideal iluminista definitivo, um sonho de eficiência. Aham. Contudo, a fonte alerta para a gente não romantizar essa ideia, porque na aplicação prática, especialmente no Brasil, o positivismo não instaurou uma utopia científica. Longe disso. Frequentemente, ele assumiu os contornos de uma ditadura de gabinete, uma falsa elite intelectual que se declarava iluminada, mas que governava de cima para baixo. E o método que deveria libertar
acabou virando só um novo tipo de dogma. Exato, tornou-se dogmático. O texto levanta uma ironia cruel sobre isso, porque enquanto a igreja histórica frequentemente usava as populações mais pobres como massa de manobra, o positivismo original simplesmente ignorava os pobres em nome de um progresso totalmente asséptico. Sim, eles eram deixados de fora da equação. Isto me faz pensar na analogia do texto sobre os reflexos dessa falha no nosso comportamento moderno, especificamente no famoso jeitinho brasileiro. Ah, o jeitinho. Se a moralidade é uma ciência de otimização, o nosso jeitinho diário, aquele improviso, ele não seria uma falha de caráter espiritual, ele seria, na verdade, um erro de cálculo crasso. É uma provocação excelente, porque a mecânica do jeitinho ilustra perfeitamente um conceito que, na economia comportamental, a gente chama de desconto hiperbólico. Desconto hiperbólico, como assim? É a dificuldade tremenda que o cérebro humano tem de valorizar recompensas futuras em detrimento de vantagens imediatas. Ah, entendi. Então, furar uma fila, subornar um guarda de trânsito ou sonegar um imposto parecem movimentos altamente inteligentes no curto prazo. Porque a pessoa resolve o problema dela na hora, né? Exato. Ela revela uma vantagem ilusória e momentânea. O erro matemático aí, a falha moral de cálculo, está em não computar que essa pequena corrupção destrói a confiança no sistema como um todo. Nossa, faz todo sentido. E sem um sistema confiável, essa mesma pessoa não vai ter segurança, infraestrutura ou justiça no longo prazo. É basicamente sacrificar a fundação da sua própria casa para economizar no cimento de hoje. Perfeito, é exatamente isso. E se conectarmos isso ao quadro geral, a falha do positivismo dogmático escancara a necessidade de um sistema moral que seja verdadeiramente baseado em fatos. E é aqui que a gente entra no trabalho rigoroso do filósofo e historiador Richard Carrier. Porque a proposta dele não é criar um governo de técnicos ditando as regras, mas provar que a moralidade objetiva pode emergir matematicamente, em qualquer universo possível. Ele constrói um modelo prático para isso, sustentado em 3 pilares. Eu ia pedir justamente para você detalhar isso. Quais são esses 3 pilares do Carrier para que a moralidade objetiva aconteça? Vamos lá. O primeiro componente é ter um agente racional. Tá, e o que seria na prática esse agente racional? É um indivíduo com capacidade de processar informações lógicas sem distorções. Em termos de ciência de dados, a gente diz que ele usa o teorema de Bayes. Bayesiano, certo. Para visualizar isso de forma simples, o texto até usa uma analogia boa. Sim, a analogia do GPS. Isso. Imagine que o seu cérebro é o GPS do seu carro. O GPS não tem ego. Se ele planeja uma rota, mas recebe um dado dizendo que a ponte caiu, ele não insiste em ir pela ponte só porque é a rota favorita dele. Ele não fica apegado. Ele recalcula o trajeto instantaneamente com base na nova evidência. E um agente racional bayesiano é isso, alguém que atualiza suas crenças toda vez que os fatos mudam. Legal. E o segundo pilar? O segundo é a meta, ou, usando o termo filosófico, a eudaimonia. Eudaimonia. E o que isso significa em termos práticos? É o objetivo de maximizar a satisfação e a sobrevivência a longo prazo. É o florescimento humano. Qualquer ser com capacidade de sentir dor e prazer vai naturalmente buscar um estado sustentável de ausência de sofrimento. Certo. E o terceiro pilar? O terceiro é a informação plena, ou seja, ter o conhecimento real sobre as consequências de cada ato. Ter os dados corretos sobre como o mundo funciona. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente junta esses 3 elementos, a conclusão do Carrier é muito surpreendente. É uma mudança de paradigma. Ser imoral é fundamentalmente ser irracional ou estar mal informado. Não é um traço de vilania mística. Exatamente. Se você pensar num computador humano, se ele recebe dados errados ou distorcidos, ele vai produzir um comportamento ineficiente. E esse comportamento ineficiente é a imoralidade. É um erro de processamento. O texto do Jorge Guerra Pires usa exemplos práticos muito bons para a gente entender isso. Vamos pegar o caso do racismo. O exemplo do racismo é muito forte. A premissa de quem é racista é de que negros são inferiores, certo? Mas isso baseia-se puramente na ignorância. É um dado falso. Totalmente falso.
O autor menciona pessoas racistas no passado, cujos problemas práticos, problemas sérios de engenharia ou de saúde, eram resolvidos por profissionais negros, problemas que os próprios brancos da época não conseguiam resolver. É um paradoxo, né? Como que alguém confia a própria vida ou negócio a uma pessoa que ela julga inferior? Pois é, a falha moral do racismo é, na base, uma falha informacional grotesca. É um GPS travado numa rota que não existe. E tem também o exemplo das cotas universitárias, que o artigo aborda. Ele cita um caso específico em Santa Catarina, onde programas de cotas teriam sido cancelados por medos irreais. Medo de que a qualidade das universidades ia cair, né? Isso, aquele medo de perda de excelência. Mas a fonte destaca dados de décadas, inclusive com o histórico dos Estados Unidos, mostrando exatamente o oposto. O que os dados dizem? Eles mostram que alunos que entraram por cotas nesses lugares se tornaram tão bem-sucedidos profissionalmente que passaram a ser os maiores doadores financeiros para as próprias universidades. Nossa, olha que inversão. Pois é, graças ao sucesso deles, as instituições enriqueceram. Então, novamente, a imoralidade, que nesse caso é o preconceito contra as cotas, nasce puramente da falta de dados objetivos. A pessoa atua contra o próprio ecossistema por ignorância. O que nos leva a entender como Carrier atualiza a visão do Conte. Enquanto o positivismo histórico queria um governo de técnicos externos governando a sociedade, o Carrier leva isso para dentro da mente individual. Eu adoro essa analogia das fontes. É como se a gente travasse uma batalha mental o tempo todo. Uma batalha entre duas entidades na nossa cabeça. De um lado, a gente tem o político manipulador interno, né, representando as nossas emoções descontroladas, nossos medos de rejeição social, os vieses cognitivos. Ele só quer ganhar a eleição oferecendo certezas confortáveis. E do outro lado, a gente tem o técnico bem informado, que é o nosso eu racional operando com lógica e dados, como aquele agente que a gente mencionou. E a moralidade é garantir que o técnico ganhe essa eleição interna. Exato. E a ciência cognitiva e as simulações de teoria dos jogos comprovam isso matematicamente. Tem um modelo clássico chamado olho por olho, ou tit for tat modulado. Como funciona isso nas simulações? Em milhares de rodadas de jogos de computador evolutivos, a estratégia que sempre vence não é a exploração, é a cooperação. Você coopera, perdoa quando necessário, mas se protege. A cooperação e a compaixão são matematicamente superiores ao egoísmo puro. O que destrói aquela ideia do vilão genial, né? Sim, até os psicopatas. O texto fala que eles são profundamente infelizes a longo prazo, porque a falha de processamento emocional deles os impede de acessar as alegrias e os benefícios reais da cooperação. Mas deixa eu te fazer um pushback aqui. O que isso tudo significa na prática para nós? A gente precisa virar robôs perfeitos calculando variáveis o dia inteiro? Não, de forma alguma. Não precisa ser um robô. Significa apenas que a ética não é uma regra inventada. Ela é um imperativo hipotético de sobrevivência. Imperativo de sobrevivência. É. Se você quer prosperar de verdade no longo prazo, a estrada de menor resistência lógica é a integridade. A ética é a ferramenta mais eficiente. Faz sentido. Mas, claro, buscar essa informação plena e questionar dogmas gera muito atrito no mundo real. O político manipulador dos outros reage muito mal, né? Muito mal. E isso nos leva diretamente às notas e aos anúncios do curador desse material todo que a gente está debatendo, o pesquisador Jorge Guerra Pires. É importante a gente apresentar o perfil do Dr. Jorge Guerra Pires. Ele tem um PhD em bioinformática, já teve passagens importantes por instituições como a USP e a Fiocruz, além de outras universidades na Europa e no Brasil. Uma bagagem acadêmica bem densa. Sim. E ele é alguém que fez um movimento muito interessante. Migrou da academia tradicional para a escrita. O objetivo dele é justamente divulgar ciência de forma acessível. O que ele chama de ciência para não cientistas. É muito raro ver alguém unindo biologia, matemática, filosofia, religião e pensamento crítico dessa forma. Pois é. E aqui entra um anúncio animador. Ele está lançando um livro novo chamado O Paradoxo de Einstein. Ciência Ética e o Deus Cósmico. É o livro 2 da série Mente Ateísta. O título já é bem instigante. Muito. O livro está disponível nas lojas da Amazon
E ele dá umas dicas muito valiosas sobre o consumo desse conteúdo. Muita gente acha que precisa de um Kindle para ler o e-book da Amazon, mas os livros podem ser lidos em qualquer smartphone hoje em dia. Eles permitem baixar o app e ler em qualquer lugar. Isso facilita demais o acesso à informação e tem outros formatos chegando também, né? Sim, ele avisou que em breve teremos o formato impresso e a versão audiolivro já está disponível no Google Play e no Google Books. Audiolivros são maravilhosos. E ele relata numa nota pessoal que eu achei fantástica como os audiolivros revolucionaram a produtividade dele. Ele diz que muito antes dessa explosão de inteligência artificial, o audiolivro permitiu que ele passasse a ler vários livros por mês. Nossa, é uma baita ferramenta de otimização de tempo. Ele recomenda muito baixar o audiolivro lá no Google Play para ouvir offline. Ideal para ouvir durante as caminhadas onde não tem internet ou enquanto você realiza tarefas mecânicas em casa, sabe? Tipo cozinhar e lavar roupa. Ele acha super produtivo. Isso levanta uma questão importante sobre a recepção da obra, na verdade. Porque a gente tem essa ferramenta incrível de disseminação, mas o lançamento desse livro esbarrou numa resistência bem típica do que a gente estava conversando. Você diz em relação às avaliações? Exato. O autor incluiu uma nota editorial discutindo um fenômeno muito frustrante que o livro sofreu logo de cara, que é o review bombing. O bombardeio de avaliações negativas. Eu vi que ele postou. Olá a todos. Meu livro mais recente foi avaliado de forma rápida com 1 estrela. Ele até comentou que levou meses escrevendo com todo cuidado e que não achava aquilo justo. E não é mesmo. Deixa eu explicar o que é o review bombing para quem não conhece o termo. Por favor. É um protesto ideológico em massa, sabe? Um grupo de pessoas se junta para dar notas péssimas para reduzir a visibilidade de uma obra. Só porque ficaram irritados com o tema. Sim. O livro do Dr. Jorge analisa justamente o uso instrumental de figuras como Einstein por grupos religiosos. E a evidência da irracionalidade dessas avaliações baixas, conectando lá com o que o Carrier fala, é matemática pura. Como assim? A matemática denuncia. Olha os dados. O autor levou meses escrevendo o livro, reescreveu partes inteiras do zero. A obra tem mais de 200 páginas. E essa revisão de 1 estrela saiu tão rápido que seria humanamente impossível a pessoa ter comprado e esperado a Amazon liberar porque leva dias para publicar a revisão e lido tudo nessa velocidade. Não teve tempo de ler, claro. Impossível, então não é uma avaliação técnica ou literária. É apenas uma reação impulsiva, uma retaliação contra um tema considerado controverso por eles. Ilustra perfeitamente aquele agente racional que a gente falou, operando com informação distorcida, ou melhor, operando sem informação nenhuma do conteúdo do livro. É o comportamento que ele mesmo descreveu como típico de grupos dogmáticos que se sentem ameaçados e tentam derrubar o alcance da pesquisa. Por isso o apelo dele é muito genuíno. Ele pede para quem nos ouve, comprem e avaliem de forma justa. Deem uma chance para a informação plena. Fica aí o convite para quem se interessa por ciência e pensamento livre apoiar o trabalho. Bom, a gente caminhou por bastante coisa hoje e, para amarrar tudo isso, por que isso importa para quem está acompanhando essa nossa análise? É a grande pergunta. Importa porque entender que a imoralidade não é apenas uma falha mística, mas sim um erro de processamento de informações, nos dá poder. Um poder prático. Nos dá o poder de melhorar a nós mesmos e a sociedade através da educação, da empatia e dos fatos reais. A verdadeira ordem e progresso, no fim das contas, começa com a nossa própria higiene mental. E para finalizar, eu queria deixar um pensamento inédito aqui, uma provocação para nossa audiência. Manda. A gente viu que para o Carrier, a moralidade é quase uma questão de alinhamento de um sistema de processamento de dados. Sim. O Dr. Jorge Guerra Pires, o autor do texto, também escreve bastante sobre inteligência artificial nas séries dele. Então, se ser moral é possuir total racionalidade, ter metas de longo prazo perfeitamente alinhadas e uma capacidade irrestrita de processar informações reais, Aonde você quer chegar? estaria uma inteligência artificial geral do futuro, livre dos medos e vieses primitivos do nosso cérebro, destinada a ser moralmente e eticamente superior a qualquer ser humano biológico. Fica a reflexão para quem nos ouve. Caramba, uma IA como o ápice da moralidade bayesiana. É um conceito de explodir a cabeça para a gente fechar hoje. Agradeço imensamente a todos que acompanharam esse mergulho profundo com a gente. Fiquem de olho nas suas bússolas mentais e até a próxima.